Pergunte ao AAA de hoje, eu respondo o nosso assinante, André Varela. A pergunta dele é: como será o futuro do setor de feiras e eventos? Que disrupções são possíveis? Como evitar a aglomeração das pessoas? E como levar adiante os eventos corporativos e também governamentais? André, a sua pergunta é excepcional e eu vou trazer uma série de pontos aqui que podem tentar ajudar a responder. Antes de tudo, a McKinsey divulgou 6 riscos que todo negócio enfrenta no coronavírus, e 2 desses riscos são necessidade de deslocamento e também a necessidade de aglomeração. E é por isso que o setor de feiras e eventos e também o de entretenimento ao vivo, seja musical, também o esporte, estão sendo tão prejudicados e não tem a menor ideia quando vão voltar. Então eu acredito que tem alguns pontos positivos e negativos. Primeiro, resolver por completo só com a descoberta de uma vacina, mas não dá para esperar. Então eu acredito que muitos eventos, muitas empresas acabaram ficando paralisadas num primeiro momento. Vale lembrar que tudo isso é inédito e muito recente, então em fevereiro nós tínhamos pouquíssima informação e não sabíamos se isso de fato chegaria e se propagaria no Brasil. Em março, quando a pandemia foi decretada pela OMS, muitos eventos estavam em andamento, então eles começaram a ser cancelados de fato já na terceira semana de março. E aí muita gente acreditava que seria uma pausa de 2 semanas, um mês e meio, ninguém sabia. Agora o cenário começa a se consolidar, que o tempo certamente será maior. Por que eu estou falando isso? Da mesma maneira que demorou para cancelar, nós com certeza teremos uma demora para voltar a confirmar. Então, mesmo que nós tivéssemos um cenário muito expressivo na queda do número de casos e óbitos aqui no Brasil, isso levaria pelo menos 1 mês e meio para as empresas voltarem a considerar a hipótese da realização de um evento. Então é bastante seguro afirmar que tudo isso ficou para o segundo semestre, isso num cenário bastante otimista. Para resolver o problema de aglomeração, só com vacina, e também o horizonte não parece muito promissor. As vacinas desenvolvidas em tempo recorde foram feitas em 1 ano a 18 meses. Então, levando isso em consideração, nós não devemos ter um cenário de plena segurança, e vários lugares do mundo, como o estado da Califórnia, já afirmaram que a volta de eventos públicos com grandes aglomerações só serão liberados com a descoberta de uma vacina. Eu não acredito que isso vai ser tão extremo para todos os lugares, mas as medidas de controle e restrição, essas com certeza vêm para ficar até a chegada da vacina. O que eu estou chamando desse tipo de medida? O uso intensivo de máscaras, uma menor densidade de pessoas. Então eu acredito que os eventos vão voltar aos poucos, mas com certeza não com lotação máxima. Nós devemos ter o mesmo cenário que os restaurantes começaram a ter, ou seja, o uso de uma mesa, espaçamento de 1 ou 2, muita medição, a medição de temperatura das pessoas, um certo questionário, e eu não descarto que as pessoas terão que também aceitar um certo termo de compromisso. Assim como quando você vai correr de kart ou vai pular de bungee jump, no começo eu acredito que as empresas, as organizações vão tentar se resguardar juridicamente dessa maneira. Nós teremos um avanço muito importante do online. As empresas também demoraram um tempo para acreditar nos eventos online, mas muitas fizeram e deu muito certo. Eu acho que a maior expressão disso são as lives. Então, isso gerou um engajamento do público bastante importante, mostrando que, se bem feito, dá para fazer sim evento corporativo online, mas ainda existe muita restrição. Então, eu acredito que nós teremos, de um lado, muito evento que vai migrar para online, muito evento que, quando tudo isso passar, não vai voltar para offline. Nós devemos ter um modelo híbrido, na verdade. Nós devemos ter uma volta gradual e também isso depende muito da localidade. Algumas cidades que são tradicionais pontos para eventos e tiverem um foco maior, com certeza vão ficar fora do mapa. Agora, outras regiões que conseguiram controlar muito melhor, elas terão uma dicotomia. De um lado, elas são portos seguros para a realização de evento, mas de outro lado, a gestão municipal e estadual pode bloquear os eventos justamente para evitar a importação dos casos.
no curto prazo, o que nós temos? Máscaras, distanciamento, monitoramento de temperatura. Então nós teremos um security check parecido com os aeroportos pós 11 de setembro para a realização de eventos que com certeza, num primeiro momento, nos primeiros 6 meses, terão um número de pessoas muito mais restrito. Nós devemos ter o avanço também de tecnologias como realidade virtual para trazer mais imersão para essa experiência. Com certeza nós teremos a proliferação de plataformas que tornem a experiência mais interessante do que simplesmente projetar um slide e colocar uma janelinha com o apresentador. Se você parar para pensar, esse modelo é o modelo que nós temos há mais de 20 anos. Então, para realizar um evento online de verdade, o nível de produção vai ter que ser diferente, assim como os sertanejos fizeram com as suas lives, claro, tomando todos os cuidados. Então, dito isso, meu caro, eu só queria encerrar dizendo que eu acredito com muita certeza que o setor de eventos volta e volta com muita força, por uma razão que eu sempre falo. Aquilo que atrai o capital e atrai os olhos das pessoas é sempre aquilo que é escasso. E nesse momento os eventos ficaram parados, vão ficar parados por mais um bocado de tempo, mas eu tenho a certeza que na volta as pessoas vão querer muito viajar, vão querer muito buscar conhecimento presencial, justamente por essa privação temporária. Então o setor de eventos apanha muito no curto prazo, no médio prazo vai encontrar outras soluções para poder sobreviver no mundo online, no mundo híbrido, mas logo depois volta com muita força. Então eu acredito que não no curto prazo, mas no médio e longo, sinceramente, é um dos setores mais promissores para ter uma grande retomada por esse fator da escassez. Todos estamos sendo privados de viagens, lembranças, encontrar outros pares, trocar ideia, e assim que tudo isso for restabelecido, todos nós valorizaremos mais do que nunca todas essas oportunidades.